Gostaria de cumprimentar a todos que acessam este vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Alexandre Capito, congrego na Igreja Assembleia de Deus Ministério das Nações, presidida pelo pastor William Garcia da Silveira e sua esposa, a pastora Vasti. Sou líder de mocidade há 4 anos, ministro a palavra do Senhor há aproximadamente 5 anos, e Deus ele tem sido fiel ao meu ministério. Decidi publicar esse vídeo a respeito de um assunto um tanto quanto interessante, que é sobre o livro do Apocalipse, o livro das Revelações. Estive participando de alguns seminários e teve alguns tópicos, alguns pontos que foram definidos com uma certa clareza. E eu gostaria aqui de mencionar sobre estes tópicos alguns pontos de vista, sendo que os textos da Bíblia Sagrada, ele não pode se resumir em ponto de vista humano, pois aprendemos que um texto sem contexto, ele é pretexto para uma heresia. E quando não há uma definição, não podemos nos basear em nossas opiniões. Devemos ser claros e objetivos naquilo que nós fazemos menção quando se diz respeito à palavra do Senhor. Então eu gostaria aqui de, resumidamente, falar sobre o Apocalipse e dar até um tema para este vídeo, este breve estudo da palavra do Senhor, dizendo que Apocalipse é uma verdade, porém uma verdade não revelada como um todo, num profundo, todas as coisas sendo reveladas. Sabemos que no livro do Apocalipse nós encontramos muitas figuras, muitas coisas que o apóstolo, o evangelista João, ele não conseguira definir aquilo que ele tinha visto. É verdade que no versículo 19 do capítulo 1, quando Jesus aparece ali para o evangelista João, ele diz: escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O livro do Apocalipse, ele não é um livro somente que retrata, que fala das coisas que estão por vir, mas é um livro que diz das coisas que eram, das coisas que são e das coisas que há de vir sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas que eu queria falar, mencionar aqui, sobre algumas coisas que João ele viu o seu arrebatamento. O evangelista João ele faz menção sobre 4 seres viventes. Quando fala de 4 seres viventes, em 4 seminários que eu participei, foi dito que esses 4 seres viventes eles tinham as suas representações, que representaria os 4 evangelhos, sendo ele Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso, irmãos, nós não encontramos um apoio claro, biblicamente, historicamente falando. O porquê eu estou dizendo isso? Porque se nós formos pegar um contexto histórico, a canonização, nós vemos que muita coisa, amados, ficou de fora. Então nós vemos que alguns evangelhos que era para ter entrado num contexto bíblico, ele não entrou no contexto bíblico. Então não tem como afirmar categoricamente que os 4 seres viventes, eles representam os 4 evangelhos. Por exemplo, existem evangelhos que são descritos aqui, que eles não foram de total inspiração, não foram coisas que os escritores do evangelho ele vivenciou, tendo como exemplo o próprio Lucas, o evangelista Lucas. Ele mesmo diz que pareceu bem a ele escrever para Teófilo o evangelho, as coisas que ele tinha escutado, que ele tinha ouvido dizer a respeito de Jesus Cristo. Então nós já vemos aí um ponto negativo para poder afirmar essa representação dos 4 seres viventes. Fora os evangelhos que não entraram aqui no cânon
sagrado da nossa Bíblia. Outro ponto que eu gostaria aqui de fazer menção, que seria a questão dos 24 anciãos. Segundo alguns teólogos, alguns professores de escatologia, eles dizem que há uma representação no que diz respeito a estes 24 anciãos, sendo 12 anciãos que representam as 12 tribos de Israel e 12 anciãos que representariam os 12 apóstolos. Aí ficaria uma interrogativa no que diz respeito a essa representação e se nós podemos de fato afirmar isso categoricamente. Primeiro questionamento, poderíamos até dizer que os primeiros 12 aí que eu fiz menção, sendo representado pelas 12 tribos de Israel, poderíamos até dizer que isso aí teria uma lógica, tá? Mas quando nós olhamos para a segunda representação, sendo os 12 apóstolos, fica aí um questionamento. João, quando ele foi arrebatado, ele conseguiu discernir isso? João, ele conseguiu ver essa representação? O porquê que o evangelista João, ele não descreveu essa representação? Sendo que se ele tivesse visto de fato essas 12 figuras dos 12 apóstolos. Primeira coisa, o 12º apóstolo seria Judas ou seria Matias? Se são 12 apóstolos, poderíamos dizer aqui então que Paulo, ele não se enquadra no apostolado, ele que tanto fez defesa do seu apostolado. Então, dentro desta figura que nós vemos no Apocalipse, poderíamos dizer que Paulo não é apóstolo. Ele que afirmou ser apóstolo de Jesus Cristo, pois teve um encontro real com Cristo a caminho de Damasco. Então eu gostaria aqui, dentro desses dois assuntos, a respeito dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos, trazer ao nosso conhecimento que há coisas no livro do Apocalipse que nós não encontramos de fato uma revelação, algo literal, mas nós vemos que é muito figurativo, porque João, ele descreve daquilo que ele conhecia. Certa vez, num estudo, numa aula de teologia, o professor, ele trouxe algo interessante, ele falou sobre as ruas de ouro, e aquilo trouxe um certo escândalo para uma irmã que estava na sala de aula, quando ele disse que aquilo não existia, que João, ele falara de algo que ele pudesse descrever, porque se nós formos pegar mesmo, queridos, ouro é matéria-prima, ouro não entraria no céu. Se fosse assim, se estivesse lá no céu ouro, prata, cobre, nós saberíamos que o nosso carro, a nossa casa, a nossa vestimenta, tudo isso que nós vemos que é matéria, que é concreto, nós poderíamos adquirir também no reino de Deus. Então João, ele fala de coisas que ele pudesse comparar, que ele pudesse descrever na sua maneira, no seu entendimento e no seu conhecimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao ler e ao falar do livro do Apocalipse, da revelação do Apocalipse, a ter suposições do que seria o anticristo, da onde ele vai vir. Existem alguns pontos de vista aí que a gente poderia até estar apoiando, mas é algo que ainda não sabemos. Então eu oriento a você que está assistindo esse vídeo, examinar as escrituras, procurar conhecer mais. Hoje a igreja tem vivenciado um problema muito grande, que é que quando ouve, simplesmente ouve, mas devemos fazer como Paulo, ele nos orienta, examinar tudo e retém o bem. E eu acredito que esse resumo, ele agregou um pouco à sua vida, ao seu ministério. Eu desejo que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre o teu lar e sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.